Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Este material é baseado no Caderno de Estudos número 3, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, o tema é daqueles que fazem a diferença na prova. A gente vai fundo na escrituração mercantil e na ordem de serviço dentro do RCPN. Vamos explorar uma competência surpreendente e as regras de ouro do dia a dia do cartório. Preparados? Então, vamos começar. E para a gente já entrar no clima certo, olha que reflexão poderosa do professor Lessa. Ele nos lembra que o registro civil não é só sobre livros e carimbos, é o ofício da cidadania. É ser o guardião da biografia jurídica de cada cidadão. Guardem essa frase. Entender a profundidade disso, dessa responsabilidade, é o que nos move. E com certeza é o que vai nos levar à aprovação. Bom, e qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente estruturou tudo em 4 etapas bem claras. Primeiro, vamos organizar o que a gente chama de a Biblioteca da Cidadania. Depois, vamos desvendar a competência surpresa, aquele tipo de assunto que pode ser o seu diferencial. Em seguida, a gente vai entender as regras do jogo do serviço no dia a dia. E para fechar, uma revisão final estratégica, para garantir que o mais importante fique na memória. Vamos nessa! Vamos começar pelo alicerce de tudo. A ideia da Biblioteca da Cidadania é fantástica. Pensem num cartório exatamente assim. Uma biblioteca que, em vez de ficção, guarda a história real e jurídica de cada um de nós. Cada livro ali é um capítulo fundamental, do nascimento até o fim da vida. É daqui que tudo parte. E nessas prateleiras, a organização é total. O livro A, bom, esse é o começo de tudo. Registra os nascimentos. Os livros B e B auxiliar cuidam das uniões, dos casamentos. Já o C e o C auxiliar registram o fim da jornada, os óbitos e os natimortos. Já vamos detalhar essa diferença. O livro D é o da publicidade, dos proclamas de casamento. E por fim, temos o livro E, que é uma espécie de coringa, onde se registram os atos especiais. Agora, atenção máxima. Peguem o marca-texto, porque este é um ponto que a FGV simplesmente adora. A diferença entre natimorto e neomorto. Parece bobagem, mas derruba muita gente. Se nasceu sem vida, ou seja, natimorto, o registro é um só. Vai direto para o livro C auxiliar. Ponto. Agora, se respirou, nem que tenha sido por um único segundo, aí tudo muda. Ele adquiriu personalidade jurídica. Isso exige 2 atos, o registro de nascimento no livro A e depois o de óbito no livro C. O que define tudo é esse sopro de vida, a aquisição de personalidade. Outro ponto de altíssimo valor para a prova, o livro E. Lembra que a gente falou que ele é o coringa? Pois é, mas ele tem endereço fixo. E essa informação é crucial. A competência para ter e escriturar o livro E é exclusiva do primeiro ofício da comarca. Isso significa que, como regra, cartórios distritais ou sucursais não possuem o livro E. Essa competência territorial é uma daquelas decorebas que salvam uma questão. Certo, e o que vai nesse livro tão especial? Basicamente, são os grandes marcos que alteram a biografia jurídica de uma pessoa, mas que fogem do eixo nascimento, casamento, óbito. Pensem em emancipação, interdição, a sentença de ausência, a opção de nacionalidade e 2 super importantes, os traslados de registros feitos lá no exterior e a união estável. É o livro que documenta as grandes transformações da vida civil. Muito bem. Agora que a gente já organizou a nossa biblioteca, vamos entrar no segundo bloco para descobrir uma função do SCPN que muita gente nem imagina que existe. É a tal da competência surpresa, que pode ser o seu grande diferencial na prova, a autenticação de livros mercantis. Parece muito estranho, não é verdade? O registro civil que lida com a vida das pessoas, de repente se metendo a autenticar livro de empresa? Pois é, mas a resposta, sob uma condição bem específica, é um sonoro sim. E o segredo todo está em entender essa condição. A regra, na verdade, é de uma simplicidade que chega a ser elegante. Pensem num fluxograma. O empresário chega e precisa de uma autenticação. A única pergunta que precisa ser feita é: existe uma unidade da junta comercial nesta localidade? Se a resposta for não, a competência de forma excepcional cai no colo do RCPN. É uma lógica binária, simples assim, ou um ou outro. E para fechar esse ponto, precisamos memorizar estas 2 palavras que definem a natureza dessa competência. Ela é ao mesmo tempo atípica e supletiva. Atípica porque foge completamente da função principal do RCPN e supletiva porque ela só existe para suprir a ausência da junta comercial. Ela vem para suprir uma lacuna. Guardem bem esses 2 termos.
Beleza, já vimos os livros, já vimos a competência surpresa, agora vamos para o nosso terceiro bloco, para as regras do jogo. Porque como o professor Lessa sempre diz, não basta só saber a teoria, a gente precisa dominar como a engrenagem funciona na prática, a ordem do serviço no dia a dia. E o serviço do RCPN se apoia em 3 pilares que são, assim, inegociáveis. O primeiro é o plantão obrigatório, porque a vida e a morte, obviamente, não acontecem em horário comercial. O segundo é a gratuidade universal para registro de nascimento, óbito e a primeira certidão. E o terceiro pilar é a segurança, com o uso obrigatório de papel especial para evitar fraudes. São os mandamentos do serviço. E é fundamental entender essa diferença. Durante a semana, nos dias úteis, o cartório é um centro de serviços completo. Tira certidão, faz casamento, retificação, o que for. Mas no plantão, em fim de semana e feriados, o foco é absoluto, é cirúrgico. A missão é atender exclusivamente os atos urgentes, garantir a cidadania de quem acabou de nascer e permitir o sepultamento digno de quem partiu. E chegamos à nossa revisão final, o momento de consolidar tudo. Agora é a hora de pegar os pontos de maior incidência em prova, extraídos diretamente do fichamento do material. Vamos cravar na mente o que é realmente essencial. Revisão rápida. Ponto número 1. Falou em natimorto? A resposta é livro C auxiliar. Simples assim. Mas se a questão disser que respirou, nem que seja por 1 segundo, a chave vira. Aí a regra muda. São 2 registros, livro A mais livro C. A diferença é a aquisição da personalidade jurídica. Ponto número 2. Livro E, o livro especial. 2 coisas para gravar. O conteúdo dele, como união estável e translados, e o mais importante de tudo, o local. A competência é exclusiva do primeiro ofício da comarca. Não tem exceção. Terceiro ponto-chave é a competência mercantil. Como a gente resume isso numa frase? O RCPN só entra em campo se não houver junta comercial na cidade. É uma competência supletiva, é a exceção da exceção. E para fechar nossa revisão, ponto 4, gratuidade universal. A palavra universal aqui é poderosa. Significa que não importa a condição financeira da pessoa. Para o registro de nascimento, de óbito e para a primeira via da certidão, o serviço é gratuito para todos. É um direito de cidadania. E para terminar, fica a reflexão que conecta tudo. Como é que o domínio desses detalhes técnicos todos transforma o registrador naquele guardião da biografia jurídica que o professor Lessa mencionou no começo? É entendendo o porquê de cada regra que o serviço ganha propósito. E é esse propósito que vai nos guiar até a aprovação. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou na sua preparação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!